Acho que tem poucas coisas que são piores do que você se organizar para produzir uma sessão fotográfica, seja com um fotógrafo ou você mesmo, e depois que você vê o resultado, você percebe que você não consegue usar quase nenhuma dessas fotos. Olá, meu nome é Natália Escudeiro, eu sou fotógrafa há mais de 14 anos e hoje eu trabalho com fotografia e comunicação. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os 10 piores erros que você pode cometer ao produzir fotos para suas redes sociais. Vem comigo! O primeiro maior erro que você pode cometer é não pensar no que você quer comunicar com essas fotos. Nós somos seres humanos que nos conectamos uns com os outros. Seja via energia, som, tato, mas principalmente visualmente. A gente observa gestos, formatos, símbolos. E existe toda uma ciência para estudar esses símbolos que se chama semiótica. Semiótica é o estudo dos símbolos através dos olhos de uma sociedade. São associações tão intrínsecas em nós que a gente acaba comunicando coisas sem nem mesmo perceber. E você não pensar no que você quer comunicar te faz comunicar coisas que talvez você não queira ou que não seja a sua intenção. Imagina que você presta serviço para artistas. Você vai se comunicar com eles muito melhor usando roupas criativas, coloridas, com estampas e cortes diferentes, do que com um terno todo preto. Concorda comigo? Nada contra os terninhos, mas nesse caso você não vai estar se comunicando com o seu público. Então entender quais são os valores fundamentais que têm que estar presentes nas suas fotos vai fazer você se comunicar muito melhor com o seu potencial cliente e com o público que você quer atender. Erro número 2, não considerar o contexto em que essa foto vai ser publicada. Porque dependendo de quais redes sociais ou materiais você for usar essas fotos, elas precisam ser em proporções ou formatos diferentes. É vertical, é horizontal, é no formato 16x9, 3x4, 4x5. Por exemplo, quando você vai produzir uma foto para os stories ou para o Reels do seu Instagram, você tem que produzir em formato 16x9 na vertical. Já se você for produzir uma thumb para o seu YouTube, você tem que usar o mesmo formato 16x9, mas na horizontal. Você consegue entender que são formatos diferentes? Se você for postar uma foto no seu feed, a proporção é 4x5. Agora, se você for postar no Pinterest, a proporção é 2x3. Você entender onde que você vai usar essas fotos faz você produzir fotos no formato ideal. Porque como é que você vai usar uma foto na horizontal, sendo que você precisa ela na vertical? Então, você produzir fotos de formatos, tamanhos e proporções diferentes faz com que você tenha mais possibilidade no final das contas. E aí não corre o risco de você, quando precisar dessa foto, você não ter o corte adequado. 3. Quando você for fazer a sessão, você marcar várias coisas no mesmo dia e acabar ficando um dia super corrido. E aí você não consegue se dedicar com calma a fazer essas fotos. Eu sempre falo que fotografia precisa de tempo para ser executada. Então, quanto mais você conseguir tirar o dia todo para fazer essas fotos, seja algum amigo que vai tirar de você ou seja com um fotógrafo, tenta não marcar um monte de coisa, tenta separar o dia para ter um dia de beleza, para você se sentir bem, fazer um skincare, tomar um banho com calma. Porque quanto mais relaxado você tiver, quanto mais no clima você tiver para fazer essas fotos, ao invés de ficar preocupada com um monte de coisa que você marcou, melhor essas fotos vão sair. E também você vai dar mais possibilidades para a pessoa que está com você conseguir explorar mais dos seus ângulos, porque você vai ter mais tempo. 4. Escolher maquiagem ou roupas que não combinem com a sua marca ou que são um pouco inadequadas. Lembra que a gente falou sobre comunicar com símbolos, né? As roupas e as maquiagens nada mais são do que símbolos também. E esses símbolos podem ajudar a gente ou atrapalhar a gente, como a gente já viu lá no começo. Tá, mas como que você vai saber se as roupas e a maquiagem estão ou não adequadas com a sua marca? Você lembra do que eu citei lá no primeiro erro? Que é importante você saber os valores fundamentais que você quer comunicar com a sua marca? Você vai começar a buscar roupas e maquiagens que te ajudem a chegar nesse lugar, a chegar nesse valor que você quer comunicar. Imagina uma dentista que atende crianças principalmente. Essa dentista ela quer comunicar confiança, carinho, acolhimento, doçura, tranquilidade. Ela quer conquistar aquela criança para que aquela criança não tenha medo de tratar com ela. Logo, não faz sentido que você use um terno preto, por exemplo, com uma maquiagem super carregada para fazer as fotos do seu perfil. Agora, se eu sou uma atriz que faço muitas peças dramáticas e sensuais, tudo bem eu usar um vestido de paetê preto, brilhante, com uma maquiagem super carregada, porque faz parte do que eu quero trazer na minha comunicação, entende? Além disso, né, tem algumas roupas que são inadequadas para qualquer ensaio. Então, por exemplo, roupas rasgadas, manchadas, que não estão ali no formato ideal para o seu corpo, que elas estão muito grandes ou muito pequenas ou muito apertadas, roupas que, no geral, não ficam bem no seu corpo. Evita essas roupas em qualquer ensaio que você tiver.
E esse erro é um erro muito crucial, porque muitas vezes a gente deixa de usar a foto que a gente quer, que a gente gostou, por conta da roupa, né? Por conta de alguma coisa que apareceu ali ou que demonstrou ali que a gente não gosta tanto. E usar roupa inadequada ou errada acaba prejudicando muito o resultado final do seu ensaio. Erro número 5, não respeitar o seu momento. Principalmente nós, mulheres, a gente é feita de fases, né? E tem aqueles dias que a gente não sente que é o dia apropriado pra gente fazer fotos. Por quê? Porque quando a gente vai fazer foto, a gente precisa estar muito voltado pro externo, né? A gente precisa estar muito aberto, a gente precisa se soltar, a gente precisa relaxar. E tem dias que a gente quer ficar no casulo. Quando a gente desrespeita esse timing, esse tempo da gente entender que a gente é feito de fases, né? Às vezes a gente não tá bem, a gente tá com uma cólica ou a gente tá exausto depois de uma sequência de trabalho que a gente precisou entregar. E às vezes a gente realmente precisa olhar, né, e ver se faz sentido fazer foto num dia que a gente não tá bem, porque com certeza a foto vai ser um resultado disso. E isso tá ligado também com aquele erro que eu falei de marcar várias coisas no mesmo dia, né? Então, quanto mais a gente respeitar o nosso tempo, entender que a gente precisa estar bem para fazer um ensaio fotográfico, bem com a gente, bem emocionalmente, bem fisicamente, não vai adiantar a gente fazer foto, que as fotos podem ficar boas, mas não vão ficar perfeitas. O erro número 6 é não pensar na logística. Quando você organiza um ensaio fotográfico, possivelmente você vai ter alguns lugares que você vai visitar. E um erro muito grande é a gente não pensar direitinho na logística. Que local está perto de qual? Qual é o horário de funcionamento dos locais que a gente vai fotografar? Qual é o horário melhor para fotografar nesses lugares? Então, quanto mais informações você tiver a respeito dos locais que você vai, melhor também vai ser o resultado do seu ensaio. Se você está gostando desse vídeo, agora é hora de você colocar aqui um joinha nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos lá agora, erro número 7. Não fazer uma lista das fotos essenciais que você precisa. Toda vez que eu vou planejar um ensaio, eu sempre faço uma lista de todas as fotos que não podem faltar. Eu penso no meu conteúdo como um todo, penso nas pautas que eu abordo, penso nos temas que eu trago e começo a pensar que foto que eu posso trazer para ilustrar esses temas, para ilustrar essas pautas. E aí eu começo a fazer uma lista de várias coisas que eu posso estar fazendo, de objetos que eu posso levar para minha sessão, das roupas que eu vou usar e de situações que me ajudam a ilustrar aquilo que eu quero. E no dia de fazer as fotos, eu vou só riscando ali as fotos que eu já fiz para que eu não esqueça de nada, porque é muito comum que no dia seja tão corrido que a gente esqueça, né, alguma coisa. Então é bom você ter essa listinha para você não perder nenhum momento importante. O erro número 8 tá muito ligado quando você faz essas fotos com um fotógrafo. E esse erro tá ligado a você escolher um fotógrafo que não tem uma linguagem que você precisa ou que você não se conecte com ele de alguma forma. Então, quando você vai contratar alguém ou até mesmo quando você vai pedir para alguém te fotografar, é muito importante que você tenha uma conexão com essa pessoa ou que você desenvolva pelo menos, né? Então, quanto mais você conseguir conversar com essa pessoa antes da sessão de fotos, melhor vai ser para você conseguir se soltar mais, você conseguir estar mais relaxado, estar mais à vontade. E além disso, tem a linguagem fotográfica desse fotógrafo. Tem fotógrafo, por exemplo, que só fotografa em estúdio. Então, se você quer fotos de luz natural, num parque, não faz sentido você contratar um fotógrafo que só faz retrato em estúdio. Então, é legal você levar em consideração que aquele fotógrafo vai entregar o material que você realmente precisa. Qual o tipo de luz que esse fotógrafo usa? Qual é o tipo de linguagem dele? Qual a unidade que existe por trás desse trabalho? Você gosta da edição que ele traz nas fotos? Você acha ele uma pessoa bacana? Ele parece ser uma pessoa legal? Então você tem que levar tudo isso em consideração quando você vai fotografar com alguém. Erro número 9, não fazer fotos de detalhes ou fotos com respiro para que você consiga colocar um texto. Principalmente se você vai usar essas fotos nas redes sociais, você precisa pensar onde você vai incluir ali os textos nas suas postagens. Porque não adianta nada você ter fotos muito lindas que você não consegue usar depois. Então, sempre que possível, é legal você fazer fotos que tenham espaço, às vezes, para você colocar um texto, ou fazer fotos de detalhes, às vezes com objetos, com ações, né, de você fazendo coisas, detalhes de mão, detalhes de você fazendo atendimentos, de você escrevendo, de você tomando um café. Por quê? Porque às vezes essas fotos você consegue usar de fundo num post, você consegue colocar uma transparência e usar nos seus stories. Então é importante que você pense também em fazer fotos de detalhes e fazer fotos que tenha espaço para você conseguir fazer uma postagem depois. O erro número 10 também tá ligado quando você contrata uma sessão fotográfica externa e ele tá muito ligado ao fato de você
conseguir contratar um fotógrafo legal, criar um conteúdo visual bacana com ele, mas não complementar com esse olhar as fotos dele. Então, legal, você vai ter um monte de foto bonita, mas você vai saber usar isso depois? Você vai conseguir criar fotos no seu dia a dia, porque você não vai ter um fotógrafo o tempo todo, né? Então, você vai conseguir ali no seu dia a dia manter esse padrão visual que esse fotógrafo criou pra você? Se você acha que isso seria um problema pra você, eu tenho um convite pra te fazer. Eu tenho um curso chamado Olhar de Fotógrafo e ele te ensina tanto a parte técnica ali de você entender o seu celular, entender como que você pode tirar fotos melhores, mas ele também te ajuda a refinar esse olhar, para que você consiga contratar um fotógrafo, para que você consiga entender como usar melhor as suas fotos, para que você consiga produzir fotos além do seu fotógrafo, para que você tenha um material muito coeso e muito coerente. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só clicar no link aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já cometeu algum desses erros, conta aqui nos comentários pra mim. Eu vou ficar muito feliz de saber. E se você nunca cometeu nenhum desses erros, eu espero que você nunca cometa, porque agora você já sabe quais erros evitar quando você for produzir as suas próprias fotos. Um beijo e até mais!